Uma história de luta e muitos desafios, mas sempre com o intuito de ajudar o próximo. Assim é a história de Glacialdo de Souza Ferreira, que nasceu em Mantena, Minas Gerais, em 1976. Ele engraxava, vendia picolé lá na rodoviária, vendia picolé na cidade inteira. Ele andava muito, sabe? Eu via que eles passavam muita dificuldade, às vezes até fome. Aos 5 anos, Glacialdo mudou-se para Belo Horizonte com a família, em busca de tratamento para a mãe que estava doente. A mãe dele faleceu, né? E ele tinha 7 anos de idade. Então a mãe dele faleceu e aí o pai dele passou a mudança, né, com eles, foi lá para casa. Ele era uma gracinha, desde que nasceu. Ele nasceu assim, um menino assim. Parece que ele nasceu com brilho, sabe? E foi um menino muito querido. Nenenzinho, eu que cuidei, né? Para garantir o que comer, ainda criança, Glacialdo trabalhou como engraxate, vendedor de picolé e catador de latinhas. Toda a vida foi um menino muito, sabe, muito trabalhador, inteligente, né? Vendia picolé e trabalhava na padaria, né? Achou um amigo dele, muito amigo mesmo, ele ficou com dó dele e depois eles até moraram num cômodozinho lá. Mesmo com as dificuldades da vida, Glacialdo nunca deixou de lutar. Aos 14 anos, ainda adolescente, comprou um lote na Rua 12, no bairro Novo Retiro, onde começou a construir sua casa. Ainda não tinha 15 anos, comprou um lote, eu quase fiquei doida. E eu falei, o que você comprou um lote para você vai pagar que jeito? Trabalhou em padaria até os 18 anos, quando começou a trabalhar como cobrador de ônibus. Assim que nós nos casamos, ele entrou já estava no 2º período da faculdade, e como cobrador de ônibus. E com muita dificuldade, porque eu sou contadora e na época eu trabalhava numa contabilidade. Então meu salário era pouco. O pouco que tinha era para pagar, porque ele fazia universidade em Itaúna. Então a gente pagava a mensalidade e tinha as despesas da casa, assim, o dinheiro era para isso mesmo. Mas o Glacialdo, ele tem esse potencial de sonhar e desbravar mesmo todas as dificuldades da vida. O Glacialdo é diferente, então a amizade da gente partiu da confiança mesmo, porque desde quando você vê que uma pessoa ela tem caráter, você tenta se aproximar e ser mais amigo, né? E faz o possível também. Se você tem caráter e a pessoa tem caráter, vocês vão fazer o possível de ser mais unidos, né? Mais preparados, porque é o tipo de pessoa que a gente quer. Pessoa que tem caráter, que respeita, né? Por acreditar na educação como transformadora de vidas, não desistiu de lutar para concluir a faculdade. Muitas vezes, sem dinheiro para o transporte para se alimentar, dormia em ponto de ônibus nas madrugadas frias, sem nada no estômago, para poder continuar pagando seus estudos. Chegava a passar um dia inteiro apenas com o café. E ele estudava de manhã, trabalhava à tarde, estudava de noite. Rapaz muito esforçado. Com muita luta e muita honestidade. Sempre foi muito honesto e muito trabalhador. Ele é um sonhador e ele concretiza sonhos. Eu nem sonhava e o Glacialdo me ensinou. Ele me ensinou a sonhar. Em 2008, já professor universitário e advogado, após ter apoiado o pastor Wellington como vereador, Glacialdo foi escolhido pelo amigo para ser o candidato do seu grupo. Sem nunca antes ter pensado em atuar na política, Glacialdo foi para a prova nas urnas e foi eleito vereador. No 2º ano de mandato, foi eleito por unanimidade presidente da Câmara Municipal de Esmeraldas. Em 2012, foi eleito prefeito, em uma das eleições mais difíceis da história do município. Diante de tantos absurdos cometidos pelos políticos tradicionais, o povo deu seu voto de confiança ao menino que um dia catou latinhas para comprar comida. Ele foi o primeiro prefeito de Esmeraldas que não veio das famílias tradicionais, o prefeito do povo. Mesmo com constantes ataques e impedimentos de uma Câmara opositora representada pela velha política, trabalhou pelas regiões mais carentes, levando obras, infraestrutura, equipamentos de educação e saúde para lugares que nunca foram antes enxergados pelos políticos de Esmeraldas. Em apenas 4 anos,
fez mais obras de asfaltamento do que qualquer prefeito da história da cidade. Dos postos de saúde que Esmeraldas tem hoje, quase a metade foram entregues à população em seu mandato. O motivo que ele quis entrar na política realmente foi para fazer uma diferença. Não foi em relação à situação financeira, porque pelo contrário, a situação financeira, se fosse para olhar, piorou, né? Porque ele já tinha uma profissão, ele já trabalhava nela e já era especialista, né? Ele já estava quase concluindo o doutorado. Glacialdo, mesmo depois de eleito prefeito em 2012, continua morando no mesmo bairro, frequentando o mesmo barbeiro, fazendo suas compras nos mesmos lugares e mantendo os amigos antigos e os mesmos hábitos. Meu pai, ele sempre foi muito humilde, muito simples. Ele me ensinou que não pode fazer mal, ninguém. O menino que catava latinhas venceu.